Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo anterior a gente falou sobre o laço do tipo for. Então relembrando aqui os esqueletos, a gente tem aqui o laço do, while, uma condição e um ponto e vírgula. A gente tem o for, que tem aqui uma inicialização, tem aqui uma condição e tem aqui um incremento, abre e fecha chaves. E agora a gente vai ver uma outra estrutura que é o while. While, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então a gente tem essa outra estrutura aqui. Note que é diferente desse aqui. Ó. Aqui é do while e aqui é while. E note que o parênteses, onde a gente vai escrever a nossa condição, ele está no começo da estrutura de repetição. No do while, primeiro eu executo tudo que está aqui dentro. Ó. Então eu executo tudo que está aqui dentro para depois testar a condição. Testo a condição para saber se eu vou repetir o laço. No caso do while, não. No caso do while, você pode ter comandos aqui, ó, onde eu estou colocando esse comentário, você pode ter comandos, e aí chega nesse ponto aqui, dependendo da condição, se a condição der falso, eu nem executo o laço uma vez. Então essa é a característica do while. Tá? Então se a gente fosse comparar, o while, ele é sempre comparado com o do while. Tá? Então é o do while junto com o while. E o for é uma estrutura que deriva de uma possibilidade de cenário que a gente tem do while e do while. Então eu vou fazer o resumo nesse vídeo aqui, tá bom? Então, quando você tem a necessidade, quando você tem obrigatoriamente, você precisa que seu laço seja executado pelo menos uma vez, você precisa que ele seja executado pelo menos uma vez, você usa o do while. E quando você tem um cenário, você tem uma situação que você nem quer que o seu laço seja executado uma vez dependendo da condição, aí você usa o while. Porque neste cenário, se você usar o do while, obrigatoriamente você vai ter o seu laço sendo executado pelo menos uma vez. O código que está dentro do laço vai ser executado pelo menos uma vez. No while, não. No while, se isso aqui já der falso, eu nem executo o que está aqui dentro, tá bom? Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente ver essa característica. Então, olha só, vamos supor que eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui um int, um valor. Eu vou fazer aqui direto um scanf, não vou fazer printf não, só para a gente ser rápido aqui no vídeo. Então, int valor. E eu vou falar o seguinte, olha, se o meu valor, sei lá, for maior ou igual a 10, executa o laço. Então eu vou colocar um printf aqui, ó, executando o laço. Então o que vai acontecer? Obviamente esse código desse jeitinho, do jeito que está aqui, ele ainda vai dar ele vai entrar num loop infinito, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero que vocês se concentrem a esse critério aqui, ó. Este critério, tá bom? Então vamos lá. Então se eu tiver isso aqui, ó, 6. Ó, 6 é maior ou igual a 10? Não, o laço finalizou. Deixa eu ver aqui, ele deu um erro por causa do e comercial aqui. Então, se eu executar aqui, ó, 6 é maior? Não, finalizou. Vou executar de novo. 2, também não. Agora, se eu executar e falar que é 15, ele entrou dentro do laço e entrou num laço infinito aqui, porque eu não criei nada aqui nessa condição que isso aqui seja falso. Tá? Mas o que eu quis mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Eu só entro para executar esse código quando isso aqui dá verdade. Tá bom? E aí eu poderia, sei lá, eu quero executar isso aqui 3 vezes. Se o valor for igual a 10, eu quero executar o laço 3 vezes e depois finaliza. Bom, isso poderia criar uma variável contadora aqui, né? Sei lá, int contagem igual a 1. Aí eu faço aqui um contagem mais. E eu faço um segundo critério aqui, ó. Então, se o valor for maior ou igual a 10 e a minha contagem for menor ou igual a 3, aí eu faço isso aqui. Que aí a gente não... Óbvio que eu estou inventando um código aqui todo bobo, mas é só para vocês entenderem o raciocínio dessa condição sendo testada no começo, tá bom? Então se a gente rodar aqui, ó, então 20. 20 é maior do que 10? É. Entrou, aí ele executou 3 vezes, ó lá, executando o laço, e depois executando o laço e finalizou. Então ele executou o laço 3 vezes, depois parou. Por que ele parou? Porque eu utilizei um e aqui, né? Então eu falei assim, ó, o valor tem que ser maior ou igual a 10. O valor estava sendo maior ou igual a 10? Estava. Só que eu coloquei um segundo critério falando assim, olha, eu quero que execute o laço também se a contagem for menor ou igual a 3. Então, se essas duas coisas aqui ao mesmo tempo der verdadeiro, continue executando o laço. Se isso aqui der falso, eu paro, tá bom? Então a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Então, vamos lá. Executando o laço, certo?
Então essa é a característica que a gente tem aí da estrutura de repetição do tipo do while. Tá? A única diferença para o while é que ela faz o teste em cima, no início do laço, e o do while faz o teste no fim, tá bom? Só que se eu tivesse, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma contagem, certo? Só quero fazer uma contagem, tá? A gente poderia fazer com while? Poderia, tá? Poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Contagem é igual a zero. Aí eu falo assim, enquanto a contagem for menor ou igual a 3, executo o laço e eu faço uma contagem mais mais. A gente vai ter esse resultado aqui também igual, ó. Igual a gente teria no do while. Faltou aqui a declaração. Então lá, executando o laço, 1, 2, 3, 4. Ok? Eu coloquei menor ou igual, começando em 0, aí deu 4. Né? Vou colocar começando em 1, que vai dar as 3 vezes. Então lá, mesmo resultado, tá? Mesma coisa. Então se eu fizesse aqui com do while também, ó, do while, vocês vão ver que o resultado vai dar na mesma também. Então para este cenário aqui, para este caso, tanto faz eu fazer com while ou com do. Aqui eu volto a contagem para 1 de novo. Então, se a gente executar aqui, a gente vai ter a execução do laço 2 vezes. Ver o que ele reclamou aqui. Faltou o critério de parada. Né? Então a gente tem lá, o laço foi executado 3 vezes, essas 3 primeiras foi o while, e depois as 3 últimas foi o do while. Então note que o while e o do while é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A única diferença é que uma condição está em cima e a outra está embaixo. Se a condição está em cima, você tem a característica do seu laço, pode ser que ele não execute nenhuma vez. E no caso do while, obrigatoriamente seu laço vai executar pelo menos uma vez, porque o laço está no fim. A condição está no fim, desculpa. A condição está no fim. Então, se a condição está no fim, obrigatoriamente eu vou executar pelo menos uma vez aqui dentro. Agora, se a condição está no começo, se essa condição der falsa, eu nem executo isso aqui. Então, essa característica vai ser útil para a gente na construção de determinados algoritmos. Então, tem determinados tipos de problema que a gente opta pelo while, tem determinados tipos de problema que a gente opta pelo do while e tem determinados tipos de problema que a gente opta pelo for. O for a gente utiliza quando a gente sabe quantas vezes o nosso laço vai ter que executar. Eu posso fazer com while e do while ao invés de fazer o for? Posso, mas é uma opção, é uma escolha do programador. Tá? O programador é que vai escolher ali qual é a melhor estrutura que se encaixa no código ali que ele precisa executar. Tudo bem? Então, esse é a teoria aqui das estruturas de repetição. São essas 3 estruturas de repetição. Não tem muito o que a gente tem que falar além disso aqui. Agora, o que vai ser difícil realmente é a gente avaliar um determinado código e descobrir que aquele código a gente precisa usar uma estrutura de decisão. Mas a estrutura de decisão em si ela é muito simples, tá? A única coisa que a gente poderia acrescentar aqui, que eu comecei a falar no vídeo anterior e para a gente concluir aqui, é a possibilidade de a gente cancelar os laços. Eu posso vir aqui, ó, se eu colocar um break aqui, ó, se eu colocar um break, de cara, esse laço vai rodar uma vez só, nos 2 casos aqui. Porque você vai ter um break ali que já vai mandar cancelar. Então, se eu fizer isso aqui, ó, olha só. Olha lá. Executou uma vez, depois uma vez. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, laço while e laço do. Lá, rodou uma vez o laço while e o laço do. Por que não executou mais vezes? Porque não executou até a terceira vez? Porque eu pus um break. Então, se eu tirar esse break agora vai rodar as 3 vezes. Olha lá. Rodou. Ok? Deixa eu ver aqui no caso do... faltou a gente voltar a contagem aqui. Contagem igual a... Então, a gente vai ter aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a execução dos 3 cada um, tá bom? É que a utilização do break desse jeito aqui, ele não é muito útil, tá? O que vai fazer sentido é a gente ter um if aqui. Às vezes você pode ter um if aqui, ó. Você pode ter um if aqui dentro. Um if testando alguma coisa. Se essa alguma coisa for verdadeira, aí você quer dar um break, tá? Então isso aqui é bastante útil em alguns cenários, tá? Então isso você poderia ter. Então se caso acontecer alguma coisa aqui dentro, aí você dá o break, tá bom? Tipicamente isso aqui, ó, tipicamente a gente utilizaria para que cenário? Deixa eu dar uma explicação básica aqui para vocês entenderem.
Vamos imaginar que a gente tivesse, sei lá, vou pegar um caso aqui, sei lá, vamos supor que eu tenha a palavra Rogério. Então, tem a palavra Rogério. Não, melhor, vamos imaginar que eu tenho isso aqui. Tudo bem, vamos começar aqui pela palavra Rogério mesmo. Então, tem aqui a palavra Rogério, certo? E vamos supor que eu quero descobrir em qual posição, está a primeira letra I do nome Rogério. E vamos supor que eu tenho um comando que consegue pegar letra por letra. Vamos supor que eu tenho um comando que pega essa letra, depois um comando que pega essa, depois um comando que pega essa, depois um comando que pega essa, e assim sucessivamente, tá bom? Então isso aqui é tipicamente um código que a gente utilizaria um laço. Você teria tipicamente um laço, tá? Você teria um laço aqui que você vai rodando até você chegar na última letra, tá bom? Nesse caso aqui, a gente poderia usar um laço for, porque tem como eu saber quantas letras tem. Existem comandos que a gente consegue saber quantas letras tem uma palavra. Então eu poderia rodar um comando e aí eu descobriria que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu usaria um laço do tipo for. Então for conte igual a 0 ou igual a 1. Vocês vão descobrir que nesse caso aqui seria igual a 0. Depois eu vou explicar. Enquanto o meu conte for menor do que 7, por exemplo, aí isso aqui a gente substitui por um comando que pega a quantidade de letras da palavra ali, aí eu faço um conte mais, certo? Beleza? Mas vamos supor que eu não sei se essa palavra tem a letra I. Vamos imaginar que seja uma palavra que esteja sendo lida pelo teclado, tá? Deixa eu até melhorar isso aqui, porque senão isso aqui vai ficar confuso na cabeça de vocês. Vamos imaginar que eu tenho isso aqui. Eu tenho aqui uma variável palavra. Essa variável palavra ela vai vir, a informação dela vai vir do teclado. Tá? Então o usuário vai digitar essa palavra no teclado. Tá bom? Então note que a gente não sabe qual que é a palavra que o usuário vai digitar. Eu não consigo saber o que ele vai digitar como palavra. Tá bom? Então o que a gente poderia fazer? Eu vou inventar um comando aqui para não entrar nos comandos específicos aqui do C, tá bom? Mas vamos imaginar que eu tenho aqui um comando que seja contar. Então, enquanto conte seja menor do que contar palavra. Vamos imaginar que a gente tem esse comando aqui, contar palavra, tá bom? Então ele vem aqui, conta a quantidade de caracteres que tem lá e vai fazer o laço. E aí tem um comando que a gente pega a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra e assim sucessivamente. Vamos imaginar que a gente tem um comando assim, pegar letra, e aí eu passo dois parâmetros. Eu passo a palavra e eu passo a posição da letra que eu quero pegar, que seria o conte. Aí vocês vão descobrir que quando a gente está trabalhando com texto, aqui começa na posição 0. Então aqui eu teria posição 0, 1, 2 até o fim. Tá bom? Mas isso aqui a gente fala mais para frente. Tá? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia rodar esse comando aqui, eu poderia falar assim, ó, se, poderia fazer algo desse jeito aqui, ó, se esse comando aqui, certo? Aqui dentro. Então se o meu pegar letra for igual, então aqui estaria o pegar letra, foi igual a I, poderia fazer algo desse tipo aqui, se for igual a I, você já encontrou a letra. E você não precisa ir até o fim mais. Vamos supor que você quer pegar só a primeira, você quer descobrir a posição da primeira letra. Então vamos imaginar que eu tenho aqui Rogério. Certo? Então eu não preciso ir até o fim, eu não preciso ficar executando esse laço até o fim. Eu cheguei aqui e encontrei o I, eu quero parar. Então o que você faria? Algo desse tipo. Se o meu pegar letra for igual a I, o que eu faço? Eu dou um break. Aí eu consigo cancelar. Eu consigo parar o for. E aí a minha variável conte, ela vai estar valendo o quê? Ela vai estar valendo a posição aonde está a letra que eu encontrei ali dentro da minha palavra. Então é para isso que serve o break, né? Para você querer parar em algumas situações. Então aqui a gente teria um exemplo, tá bom? Um exemplo de situação que a gente utilizaria o break. Obviamente não existe esse comando aqui, pegar letra, são outros comandos, mas eu escrevi aqui de uma maneira para simplificar, tá bom? Beleza? Então basicamente é isso que a gente tem de resumo aí das estruturas de repetição, tá bom? Abraço, até mais.